A cetogênese corresponde à síntese de corpos cetónicos. É um processo que ocorre no fígado e que genericamente está ativo quando ocorre a beta-oxidação dos ácidos gordos. É um processo que aumenta no jejum e pode também estar aumentado no caso de dietas ricas em gorduras, especialmente pobres em hidratos de carbono, e na diabetes. E do ponto de vista prático, resulta da acumulação do acetil-CoA na mitocôndria hepática, fruto da beta-oxidação. Os corpos cetónicos são substratos energéticos que são produzidos pelo fígado e que serão apenas utilizados pelos tecidos extrahepáticos. Os chamados corpos cetónicos são dois, fundamentalmente, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que são ácidos, ainda havendo um terceiro corpo cetónico, que é a acetona, que não será depois utilizado. Funciona como um fundo de saco. Como estava a dizer, os corpos cetónicos, o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, são ácidos, sendo que destes apenas o acetoacetato é que é uma acetona, o beta-hidroxibutirato é um álcool, e que são uma fonte de energética aeróbica para os tecidos extrahepáticos, muito importante durante o jejum. A sua concentração plasmática varia desde o valor de 0,1 milimolar no estado alimentado até valores de cerca de 10 vezes superiores de 1 milimolar em 24 horas de jejum, ou podendo ir até valores muito maiores no caso de uma diabetes não controlada. Habitualmente a relação entre o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato numa fase inicial anda próxima de 1, sendo que vai aumentando com o jejum, podendo a relação atingir de 10 para 1. Sendo estes compostos ácidos têm um problema, é que podem levar à acetoacidose, que depois também vai provocar uma cetonúria, que também aumenta a perda de sódio e de potássio. Esta utilização dos corpos cetónicos é tendencialmente um processo cataplerótico e, portanto, pode levar ao esvaziamento do ciclo de Krebs. Também é um processo que aumenta o stress oxidativo e aumenta a peroxidação lipídica. No entanto, apresenta a vantagem de ser uma fonte de energia para os tecidos extrahepáticos, facilmente transportável, transferível e utilizável, sendo muito apetecido pelo músculo cardíaco. A sua utilização permite poupar glicose e, concretamente, quando o jejum se prolonga ao fim de vários dias, o tecido cerebral passa a utilizar os corpos cetónicos, o que permite poupar ainda mais a glicose. Permite consumir os ácidos gordos que foram sendo libertados pela lipólise no tecido adiposo. Vai permitir a poupança das proteínas, porque temos um outro substrato energético. Também a sua hidrólise vai fornecer acetil-CoA, importante para a síntese de ácidos gordos, e ajuda a regular os fenómenos de redox intracelulares. Um efeito importante nos indivíduos não diabéticos é que esta cetogênese, este aumento de corpos cetónicos, leva a pequenas produções de insulina, que ajuda a diminuir um pouco esta libertação exacerbada de ácidos gordos que ocorre durante o jejum e também travar um pouco a cetogênese, e é por isso é que este processo de cetogênese, no caso do diabético tipo 1, está sempre mais exacerbado. Como referi, a cetogênese é formada na sequência de um aumento da beta-oxidação, através do chamado ciclo de Linen, e, portanto, com uma forma de escoar o excesso de acetil-CoA proveniente da beta-oxidação. Este aumento de acetil-CoA vai ser utilizado por ação de uma tiólase para a formação do chamado acetoacetil-CoA, fundamentalmente dentro da mitocôndria hepática, que depois, por ação de uma segunda enzima, a síntese do HMG-CoA, que é a principal enzima de regulação,
vai reagir com um terceiro acetil-CoA, formando o hidroximetilglutaril coenzima A. Este hidroximetilglutaril vai então sofrer uma quebra, libertando um acetil-CoA. No caso particular é este um dos primeiros que entrou, aquele que estava aqui a verde, ficando, se quiserem, o primeiro e o terceiro que entrou, e forma-se agora sim o acetoacetato. Portanto, é verdade que é necessário 3 acetil-CoA para formar um acetoacetato e que se regenera um. E daí que a síntese de ácidos gordos ocorre especialmente quando há um excesso de acetil-CoA. Este acetoacetato, ou ácido acetoacético, pode depois sofrer uma redução por ação da desidrogénase do hidroxibutirato, formando o ácido hidroxibutírico ou beta-hidroxibutirato, ou 3, no fundo, porque este OH está aqui no carbono 1, 2, 3, ou beta, e daí que sejam estes os dois corpos tónicos que habitualmente aparecem no nosso organismo. A formação do terceiro corpo cetónico que referi, da acetona, ocorre num processo espontâneo em que ocorre a descarboxilação do acetoacetato, libertando CO2 e formando a acetona, que, como disse, não é utilizado depois pelo organismo, é considerado apenas um fundo de saco. Se quiserem, é o equivalente à válvula de uma panela de pressão que permite libertar este excesso de pressão desta formação de corpos cetónicos exacerbada, no caso de um jejum prolongado ou especialmente numa diabetes. Os corpos cetónicos vão ser depois utilizados pelos tecidos extrahepáticos, não pelo fígado, e o beta-hidroxibutirato é convertido a acetoacetato na mesma pela desidrogénase do hidroxibutirato, com formação de NADH, sendo que depois o acetoacetato tem de ser ativado a acetoacetil-CoA. E para isso vai ser necessário o succinil-CoA, que normalmente na mitocôndria é convertido a succinato pela tiocinas, o succinato ou sintetase, o succinil-CoA. Era o único passo do ciclo de Krebs que formava GTP. O que acontece quando há corpos cetónicos é que o succinil vai passar a succinato, mas com a conversão de acetoacetato em acetoacetil-CoA. Portanto, podemos considerar que na ativação dos corpos cetónicos é o equivalente a não se formar um GTP e, portanto, podemos considerar como se gastasse um ATP. Depois, este acetoacetato, por ação de uma tiólase, leva à formação de 2 acetil-CoAs. Se compararmos com a glicólise, aqui com 1, 2, 3 reações a partir do beta-hidroxibutirato ou 2 reações a partir do acetoacetato, temos logo o equivalente a 2 acetil-CoAs, que também é aquilo que poderíamos formar por todo o processo da glicólise e da desidrogénase do piruvato. Portanto, acaba por ser um processo com um elevado rendimento energético. Para a regulação da cetogênese, temos que considerar aqui sempre 3 níveis diferentes. Por um lado, temos que ativar a lipólise, e como já vimos, a insulina ativa as fosfatas, portanto faz com que a perilipina esteja na forma desfosforilada e, neste caso, não ocorre a lipólise no tecido adiposo. Também a insulina promove a desfosforilação da carboxilase do acetil-CoA, que vai promover a síntese dos ácidos gordos, e a formação deste malonil-CoA também inibe a transferase da carnitina. E, portanto, num estado alimentado, não temos ativada a lipólise no tecido adiposo, temos ativada a síntese dos ácidos gordos e a formação do malonil-CoA, e
os ácidos gordos não entram para dentro da mitocôndria, pelo que se mantêm no citoplasma e serão assim conduzidos para a esterificação, a formação de triacilgliceróis e de fosfolipídios. Já vimos noutros vídeos que esta carboxílase do acetil-CoA é inibida pelo excesso de ácidos gordos e é ativada pelo citrato, pelo glutamato e diretamente também pela insulina. Numa situação de jejum ou numa situação de aumento da adrenalina, por exemplo, exercício físico ou de stress, temos a adrenalina a ativar o aumento da AMP cíclico, que ativa a PKA, síntese de proteínas dependentes do AMP cíclico, promove a fosforilação da perilipina, permitindo assim a atividade da lipase dos triacilgliceróis, da lipase hormonossensível, que também fica ativada porque é fosforilada, e desta forma ocorre a degradação dos triacilgliceróis a 3 ácidos gordos e um glicerol. Este glicerol poderá, reparem, se tivermos uma situação de jejum, vai ser importante para a gliconeogênese. Os ácidos gordos entram na corrente sanguínea, ligados à albumina, e esta concentração vai aumentar. No caso do fígado, eles vão ser removidos, vão ser particularmente removidos, e como há este aumento, agora sim, no fígado, da glicagina e também da adrenalina, a PKA está ativa, o que ativa a AMPK, síntese de proteínas dependente do AMP, que fosforila a carboxílase e desta forma não se vai formar o malonil-CoA, também vai ser degradado por ação de uma descarboxílase que nesta situação fica mais ativa. Como não há insulina, a fosfatase está inibida e, portanto, a carboxílase permanece de uma forma fosforilada e inativa. Aqui também a importância de dietas ricas em ácidos gordos que, por aumentarem os níveis de acil-coenzima A, vão também inibir esta carboxílase e, portanto, evitar a síntese de ácidos gordos porque não se forma malonil. Não havendo malonil, também a aciltransferase da carnitina vai estar ativa, forma-se acilcarnitina que, por troca com a carnitina, entra para dentro da mitocôndria, onde se regenera o acil-CoA e a carnitina para nova troca, e agora este acil-CoA dentro da mitocôndria entra na beta-oxidação, muita formação de FADH2 e de NADH e também da acetil-CoA, começa a haver acumulação da acetil-CoA que segue para a formação de corpos tónicos. E, portanto, no caso da regulação de corpos tónicos, ela ocorre a várias etapas. É fácil de perceber que à medida que o jejum aumenta e aumenta a mobilização de ácidos gordos no tecido adiposo, a sua entrada para dentro da mitocôndria e a oxidação em beta vai estar aumentada e, portanto, o desvio do acetil-CoA para a formação de corpos tónicos permite, no fundo, perdoem a expressão, despachar este aumento de ácidos gordos e evitar que eles permaneçam na corrente sanguínea, ou que aumentem muito na corrente sanguínea. Claro que no caso da diabetes, todos estes mecanismos estão muito aumentados, o que leva a um aumento muito maior da formação de corpos tónicos. Também por aqui se percebe que dietas ricas em ácidos gordos inibam a carboxílase e, portanto, tendem a aumentar a entrada de ácidos gordos para dentro da mitocôndria e, no caso da mitocôndria hepática, com a formação de corpos tónicos e, portanto, dietas ricas em gordura e pobres em hidratos de carbono serão dietas cetogénicas. Espero que tenham gostado deste resumo e, se gostaram, façam like e assinem o canal. Muito obrigado.